Olá, minhas traças! Estamos de volta no canal Leia Preta Leia, dessa vez numa vibe toda trevosa, porque hoje, segunda-feira, dia 31 de outubro, é o dia mais assustador do ano. Porque hoje é o dia das bruxas, o dia de Halloween, o dia que a bruxa tá solta, né? O dia depois da eleição, né? Que a bruxa tá solta. Eu não sei, não tô gravando no dia 31, então a bruxa pode estar solta, a bruxa pode não estar solta. Mas depois vocês me dizem aqui que dia que é esse dia 31. Será que é um dia 31 de terror ou um dia 31 de outubro de celebração? Tomara que seja celebração, né, gente? Mas estamos aqui nesse dia antes dos Dias dos Muertos, 2 dias antes dos dias de finado, a época mais assombrosa do ano, e estou aqui morrendo de medo de pegar fogo, fazendo o meu altar de terror, para fazer uma resenha, obviamente, de um livro trevoso, de ninguém menos, obviamente, que Stephen King, em uma parceria com seu filho, Owen King. Esse livro, Belas Adormecidas, é de 2017 e foi me enviado pela editora Suma, que faz parte do grupo Companhia das Letras. Então esse vídeo é uma parceria com a Companhia das Letras e a editora Suma, e é um livro diferente, um livro de terror e de mistério, bem do jeito que a gente gosta do Stephen King, bem na linha do sobrenatural e do assustador. E é uma parceria com um dos bebês dele, porque o Stephen King tem 3 filhos, e se eu não me engano, dos 3 filhos, 2 são autores de mistério e terror, que é o caso do Owen King e do Joe Hill. Essa vai ser a nossa resenha de hoje, neste dia trevoso. Nada a ver essa música, gente. Meus vizinhos estão fazendo festa. Mas antes da gente entrar nessa resenha tenebrosa, peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like, ou eu vou mandar aí uma assombração puxar o seu pé de noite, tá? Também teclam no sininho de notificações, porque pessoas que não teclam no sininho de notificações, além de não receber avisos de vídeo novos, atraem 7 betas do apocalipse para assombrar dentro de casa. Não diga que eu não avisei. Também me siga nas minhas redes sociais, @LeiaPretaLeia, tanto no TikTok quanto no Instagram, onde vocês vão, a partir de agora, apreciar muito mais conteúdos na nossa nova fase Terror no Ar, que eu criei aqui no canal, que é essa série de vídeos que vai falar sobre terror, suspense e true crime também. Terror e suspense da vida real. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo. Belas Adormecidas, meus queridos, é um livro de terror, principalmente para a macharada misógina. Porque qual é a premissa desse livro? Como eu sempre digo, os escritores que escrevem fantasia, ficção e terror, eles devem começar os livros com a seguinte indagação: e se? E nesse caso, Owen e Stephen começaram com a indagação: e se metade da população mundial entrasse em sono profundo, o que a outra metade faria? E se essa outra metade que entrasse em sono profundo fossem todas mulheres? É exatamente isso, gente. Num determinado dia, estão lá as pessoas no Maine, né, porque eles adoram o Maine, quando um vírus, uma coisa que parece um vírus, chamado de Aurora, em homenagem à princesa da Disney, a Bela Adormecida, se espalha pelo mundo, fazendo com que todas as mulheres sejam envolvidas em casulos que parecem teias de aranha e entrem em sono profundo. E o que vai acontecer com a Omarada? E o mais interessante desse livro é que, apesar dos autores serem homens, eles trazem discussões bastante aliadas ao pensamento feminista, o que não é nenhum segredo, porque o Stephen King sempre trouxe pautas sociais muito interessantes dos seus livros, desde o primeiro livro de 74, Carrie a Estranha. O Stephen King sempre teve uma visão muito empoderadora em relação às mulheres, e provavelmente isso deve ser reflexo não só da criação dele, mas da longuíssima convivência com sua esposa Tabitha, com quem ele está casado há praticamente 50 anos, que é a mãe de seus filhos e também uma das maiores responsáveis, né, pela sua carreira. Tanto que o Stephen King ficou muito chateado pela versão do Stanley Kubrick do Iluminado, não só pelo final, pelo enredo ser diferente, mas porque ele ficou muito chocado com a personagem Wendy, que é a esposa do Jack Torrance,
e, embora tenha sido interpretada por uma atriz maravilhosa, ela era uma personagem que praticamente só gritava no filme e, inclusive, por causa disso, Stephen King fala que a personagem do filme é uma ofensa a todas as mulheres, porque a Wendy do livro era muito mais forte, inclusive é ela que praticamente ajuda a derrotar o marido, né? E é a Wendy, na verdade, que toma a frente da família quando Jack começa a ser obsediado por aqueles espíritos no Overlook, e a Wendy do filme é muito mais frágil e entra naquele clichê da mulher no terror, que é ficar berrando e gritando enquanto o homem resolve a questão. Só que em Belas Adormecidas, o Stephen King leva a sua discussão sobre as questões de gênero muito mais fundo junto com seu filho, até porque ele é um livro muito atual, de 2017, que estava ali na energia do Me Too, e ele coloca essa questão: e se metade da população dormisse e metade fossem mulheres, o que os homens fariam? E com base nesse vírus do Aurora, ele começa a dissecar como é a nossa sociedade machista e demonstrando como algumas fragilidades de masculinidade tóxica se demonstram cada vez mais fortes quando essas mulheres vão começar a dormir. Então vamos lá. O livro se passa num span de 7 dias, que é a partir do momento em que o Aurora começa a acontecer. E como é que o Aurora acontece? Na cidadezinha de Doolin, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Eve, que é a versão em inglês para Eva. Eva é um arquétipo totalmente da mulher selvagem e ela parece ser uma mulher mágica e sobrenatural. A Eva aparece de uma árvore espectral e ela aparece exatamente no primeiro dia do Aurora, que é quando mulheres começam a cair no sono, e quando essas mulheres vão dormir, elas são envolvidas por esse casulo, que é feito de uma substância que parece teias de aranha, e elas não acordam mais. A Eva, então, ela comete alguns assassinatos, porque ela é uma mulher, assim, extraordinária, e ela é presa por Lila, que é a detetive da cidade de Doolin. A Lila é a xerife da cidade de Doolin, então a gente já começa com essa personagem muito forte, que tem uma personagem que é uma liderança policial, que inclusive tenta ali uma dimensão mais feminista para como os policiais da cidade se comportam, e existem tantas outras lideranças. A Lila, ela que faz a prisão da Eva, ela é casada com Clint. Clint, ele é um psiquiatra especializado em mulheres encarceradas, porque ele trabalha numa penitenciária que fica na cidade de Doolin, onde estão mais ou menos 160 presas. E essa penitenciária, ela é chefiada por uma diretora que também é mulher. Então nós estamos aí vendo uma série de personagens femininas que são muito fortes e são lideranças. E essa diretora, ela é mãe da Micaela, que é também uma repórter muito famosa de uma rede de TV que é concorrente da Fox News. E no momento em que a Eva é pega e é presa, ela vai parar nessa penitenciária, que é justamente onde começam a dormir mulheres. Quer dizer, ela está num ambiente onde só tem mulheres ali na penitenciária, e tem um misto de guardas femininas, guardas mulheres com guardas masculinas. A gente vai acompanhando a história, que é uma história de terror, ao longo dos próximos dias, nesse movimento do Aurora. As mulheres estão pegando no sono, e muitos dos homens, quando ficam apavorados, eles abrem os sacos, e quando eles abrem esses casulos, que são casulos, essas mulheres se tornam figuras feras, bestiais, elas se tornam criaturas bestiais, elas atacam e elas matam as pessoas que estão, elas matam as pessoas que elas acordaram, elas se tornam assim seres assustadores até que elas voltam a dormir. É como se o Aurora criasse uma forma de proteger essas mulheres mesmo estando dentro do casulo. E quando eu falo mulheres, gente, eu tô falando aqui de sexo feminino, tanto que criancinhas, bebezinhas do sexo feminino, elas de 8 meses, 6 meses já estão envoltas nos casulos. À medida que os dias passam, a gente vê dois pontos de vista separando os homens. Aqueles homens que querem fazer de tudo para proteger as mulheres que estão dentro dos casulos, que estão inclusas aí suas filhas, suas mulheres, suas esposas, suas irmãs, que ainda a gente vê uma coisa meio misógina, utilitarista, né? Estou protegendo porque elas são minha mãe, eu estou protegendo porque ela é minha esposa, eu estou protegendo essa mulher aqui porque ela me serve. E por outro lado, a gente vê os caras super misóginos que se aproveitam desse momento de saber que as mulheres elas se tornam criaturas bestiais e criam as chamadas brigadas do maçarico, que são homens em vários lugares do mundo que juntam umas espécies de milícias que vão botar fogo nesses casulos, matando essas mulheres. E a gente percebe que eles estão se aproveitando do Aurora para botar em panos
menos limpo do que eles realmente queriam fazer, que era exterminar mulheres e fazer um mundo só de homens. Também tem casos de homens que são mortos ao se aproveitarem dos casulos para estuprar mulheres desmaiadas, e aí quando eles abrem o casulo para tentar estuprar, as mulheres os atacam, e isso se espalha no mundo todo, em todos os países do mundo, mas a gente acompanha a história principalmente de Dulin, porque é em Dulin que está a Eva, que agora vai ser chamada de Eva Black, que a Eva é essa mulher, é uma mulher sobrenatural, e ela vai para a prisão de Dulin. E a Eva é uma mulher especial porque ela se comunica com todos os animais e os seres, e o símbolo da Eva são as mariposas, que são justamente esses insetos que são lagartas, né, que se envolvem em casulos e depois são transformadas para a próxima vida. E a Eva lê mentes, ela usa os animais ao favor dela, ela usa os animais como vigias, e ela sabe de tudo que está acontecendo no universo, e ela é uma mulher meio violenta, uma força da natureza, mas ela acaba se tornando um ponto central dessa epidemia do Aurora. Quando o Aurora começa a aparecer, começa a ter uma epidemia de drogas, porque as mulheres querem ficar acordadas, então elas começam a usar todos os tipos de estimulantes e também drogas ilícitas para se manter acordadas. Mas depois de 3, 4 dias, são pouquíssimas mulheres que continuam acordadas, inclusive a própria Lila acaba caindo no sono. Quando a gente chega num ponto específico da história, só tem praticamente 3 ou 4 mulheres acordadas no mundo inteiro, que é a jornalista Micaela, a própria Eva, que é a única mulher do mundo que consegue dormir e voltar a acordar sem se formar o casulo, e 2 presas, Angel e Janet, que são 2 presas que não conseguem dormir, que estão ali o tempo todo lutando contra o sono. E por que é um momento tão específico? Porque essas brigadas de homens que querem acabar com o problema ou querem acabar com as mulheres, eles se juntam numa espécie de milícia policial na cidade de Dulin e descobrem que a Eva está dentro da penitenciária. E aí eles querem invadir a penitenciária para roubar a Eva, porque eles acham que a Eva consegue resolver o problema, porque aparentemente ela é a única mulher, ela é tipo a paciente zero, ela é a única mulher no mundo que tem o antídoto, né, que é imune ao vírus do Aurora. Mas segundo a Eva, seria terrível se eles a pegassem e jamais iria ter o retorno desse processo das mulheres adormecidas, e por isso o Clint, que é o psicólogo que agora se torna chefe da prisão depois que todo mundo dorme, né, ele junta uma força-tarefa, um conjunto ali de agentes penitenciários para proteger a Eva até determinado dia. Mas aí você se pergunta, para onde estão indo estas mulheres que estão adormecidas? Os casulos, eles têm umas formas de sustentar essas mulheres, mas essas mulheres, elas não estão dormindo nem sonhando. É como se a alma delas fosse para um outro lugar, que elas chamam de nosso lugar, que é um ambiente, uma espécie de céu, é uma espécie, na verdade, de cenário distópico, pós-apocalíptico, onde elas vão se encontrar ali nas regiões, como na cidade de Dulin, como se fosse uma cidade acima da cidade, aonde elas vão se encontrar e criar comunidades e criar outras questões, aonde o tempo passa muito mais rápido do que o tempo presente. Então, enquanto está passando 5, 6 dias no mundo real, no mundo de nosso lugar está passando meses. E aí, ali a gente percebe que existem mulheres, como muitas das presas, né, que viveram situações extremamente abusivas, foram abusadas por namorados, por pais, e que naquele momento, naquele nosso lugar, elas estão se sentindo livres, empoderadas, vivendo numa situação extremamente nova e empoderadora. Mas existem mulheres como a Lila, que tem o Clint, que é seu esposo, e o filho Jared, de 16 anos, que está sentindo muita falta de casa, porque ela se sente incompleta sem aquele homem. Então, realmente, nosso lugar não é uma espécie de utopia como Herland, né, a Terra das Mulheres, que é um outro livro que eu já resenhei aqui, que eu vou colocar o link para vocês fazerem. É um lugar onde as mulheres conseguem mostrar que elas conseguem gerir aquele ambiente sem precisar de guerra. Porque qual é a grande tese da Eva, né? No momento em que os homens são deixados sozinhos, é justamente o momento onde eles fazem guerra, onde eles não conseguem não se desviar dessa violência que eles desenvolveram com a nossa cultura. Existe uma teoria, inclusive, que é justamente por causa das mulheres que eles têm na vida deles, que eles conseguem, né? Essas mulheres conseguem manter
esse elemento de violência, de misoginia um pouco adormecido, porque a mulher na nossa sociedade é colocada na posição de cuidadora, de pacificadora, da pessoa que resolve os problemas, que fica ali por trás botando panos quentes nas coisas. Existe esse estereótipo, né? E quando os homens, principalmente os misóginos, os machistas, são deixados sozinhos, eles só querem fazer merda, né? Inclusive criando essas chamadas brigadas do maçarico. Mas existe também a situação, quer dizer, mulheres, se os homens que estivessem dormindo, as mulheres poderiam levar a raça humana para frente, porque existem bancos de esperma pelo mundo onde elas poderiam engravidar. Mas e os homens? Como é que os homens conseguiriam repor como é que seria o futuro da humanidade sem as mulheres? E aí, em algum momento, os próprios homens iam causar a extinção da espécie, porque eles só ficam fazendo guerra, brigando entre si, criando confusão. A gente sabe que tem uma percentagem grande de verdade nessa afirmação do livro, né? E aí as mulheres estão nessa comunidade que tem algumas questões, tem atrito, tem briga, mas que é muito menor do que está acontecendo aqui na sociedade da Terra. E a Eva diz que só as mulheres que ela chama do outro lado da árvore, que estão em nosso lugar, que podem decidir se elas vão continuar nessa espécie de Herland, nessa terra das mulheres, né? Depois que todos os homens morrerem, elas poderão acordar e viver numa terra nova, ou se elas vão decidir voltar. E aí tudo se junta para chegar nesse combate na penitenciária onde a Eva está presa. E, meus amores, que final surpreendente. Nenhum livro do Stephen King deixa a desejar e, sinceramente, esse livro do Stephen, do Owen King, para mim é uma obra-prima. Vocês vão perceber, né? Gastei 2 bloquinhos de post-it nele. Tem um monte de questões feministas, um monte de pontos de vista e principalmente os próprios escritores que são homens expondo como é que é o pensamento do homem misógino, como tem níveis de misoginia. Isso eu sou super crente nessa teoria de que existem níveis de misoginia. Tem homens como Jared, o filho do Clint, que colocam mulheres no pedestal, é um tipo de misoginia, né, que você cria uma ideia do que é ser mulher superior ao que ela realmente é, que é humana. Elas não são santas, não são super-heroínas, elas são humanas. Tem pessoas igual o Clint que tem respeito por mulheres, principalmente porque ele é casado com uma mulher muito forte, que é uma xerife, mas que ao mesmo tempo, no fundo, ele acredita que ela é delicada demais para poder dividir com ela as suas inquietudes. Ele acha que ele precisa ser macho, né? Que ele precisa aguentar tudo sozinho. Tem pessoas igual o Frank, que é um desses líderes da nova polícia que aparece, que é um cara que tem aquela misoginia de achar que ele quer defender a filha, a esposa, né? Ele acha que essas mulheres não têm que morrer, mas que ele acha que as mulheres não entendem ele, que tudo que ele faz, mesmo ele é um cara muito raivoso, que tem histórico de violência, mas que tudo que ele faz é pensando no bem delas, é que elas ficam enchendo o saco dele. A filha e a esposa só enchem o saco dele. Será possível que essas mulheres não percebem que os ataques de raiva, os espancamentos, o jeito irascível dele de se firmar como macho é apenas uma forma de protegê-las, de ajudá-las? E temos os extremos de homens como o Dom, que é um dos carcereiros, que depois ele acaba sendo despedido, que é um cara extremamente misógino, que vê todas as mulheres como prostitutas, como putas, como seres descartáveis e que inclusive violentava prisioneiras. Ele é inclusive demitido porque consegue provar que ele violentava prisioneiras, e ele vai fazer parte dessa polícia apocalíptica e tem uma visão extremamente nojenta dessas mulheres, extremamente misógina, inclusive relacionada à sua própria mãe. E vemos isso inclusive entre os rapazes, porque você tem o Jeff, que é esse menino que tem uma visão um pouco misógina, mas que é extremamente positivo em relação às mulheres, e temos o Eric, por outro lado, que é um desses moleque nojento de 17 anos que quer se aproveitar de qualquer situação para se dar bem, até faz piada com Boa Noite Cinderela e etc. A gente vê várias camadas de misoginia, porque é difícil também um homem criado na nossa sociedade não ter algum nível de masculinidade tóxica, até porque a masculinidade construída na sociedade ocidental, ela já é naturalmente tóxica, e é muito difícil um homem não ser machista. Tem homens igual o Clint que eles são aliados, mas que mesmo assim eles reguardam dentro de si resquícios desse machismo. E entre as mulheres a gente também vai ver essas questões. A gente vai ver mulheres que reproduzem machismo, como a própria Lila, que começa a perceber que ela também tem uma visão deturpada das mulheres, entendeu? Que ela também tem uma visão deturpada dos homens. E tem mulheres que reproduzem menos machistas, e tem as mulheres
que são 100% feministas mesmo. Tem as mulheres mais misândricas, feministas, que acham que, nossa, graças a Deus que a gente não tem mais nenhum homem por perto, mas tem aquelas mulheres que acreditam no equilíbrio, que amam homens e que não conseguem enxergá-los apenas como ruins, mas a gente percebe inclusive que a misandria de muitas dessas mulheres é reativa, é baseada nas experiências muito ruins que elas tiveram em convivência com homens. E temos a Eva, que é essa criatura sobrenatural, que é uma mulher selvagem, o arquétipo da mulher selvagem, que consegue ver as coisas de uma forma muito mais assim, sim, vocês homens tem uma tendência muito mais de ser violentos do que as mulheres, mas existem sim mulheres más, mas ela tenta sim proteger as mulheres, e talvez tenha sido ela que tenha criado esse vírus, mas não tem como saber. Ela é um ser praticamente, é quase uma alienígena, né? A gente não sabe se ela é alienígena, mas é quase como se ela fosse um ser que brotou da Terra, né? Porque ela é conectada com todos os seres e ela é representada pelas famosas mariposas. Gente, Belas Adormecidas é sim um conto de terror, é um calhamação, né? Pra gente não perder o sentido, porque o Stephen King e família escrevem calhamações. Ele é um livro muito provocativo, também muito gráfico, vai haver momentos que dá nojo mesmo, então ele é um livro mais 18, não recomendo para qualquer um ler. Se você tem sensibilidade com violência, estupro, essas questões, é um livro difícil de ler sim, mas ele também tem umas discussões muito interessantes, principalmente porque são levantadas por dois homens, que foi o que me surpreendeu. E obviamente que Stephen e Owen não escreveram esse livro de forma leviana, isso foi baseado em pesquisa, em questionamento, em pergunta, em anos de convivência com mulheres e em anos de desconstrução de masculinidade tóxica, que eu tenho certeza que o Stephen King vem fazendo isso há anos, porque afinal de contas isso fica claro na maioria dos livros dele desde a década de 70. Mas desde 2016 que tem esse levante anti-Trump, esse levante do Me Too, esse levante do movimento feminista mais contemporâneo, a gente percebe que ele é um livro de terror, mas ele é um livro que tem uma carga de drama, uma carga de política muito interessante pra gente ver, inclusive com recorte de raça, inclusive com recorte de classe, tá? Eu achei interessantíssimo, inclusive, dele usar as prisioneiras como parte da narrativa, como pontos de vista da narrativa, porque é justamente quem vai trazer esse recorte de classe e de raça para a nossa discussão, em vez de concentrar apenas no caso das mulheres brancas e de classe média. Bom, gente, era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Espero que vocês tenham um 31 de outubro assustador, que se divirtam, que vão pra festa fantasia, doçuras e travessuras hoje. Quero muito que a gente coloque a cultura de fazer um carnaval na época do Halloween. Por que que a gente não inventa uma festa de Halloween como se fosse o segundo carnaval no ano? Gente, vamos pensar nisso? Um carnaval de terror? É uma excelente ideia. Me siga nas minhas redes em @leiapretaleia, tanto no TikTok quanto no Instagram, e também em A Grande Irmã, que é o meu segundo projeto, que é baseado mais em fantasia e ficção científica, que é o Instagram do podcast A Grande Irmã, que inclusive vai ter um episódio essa semana baseado em terror, sim. Que é um episódio que tem tudo a ver, que fala sobre os sets de gravação do cinema mais mal assombrados da história. Porque vocês sabem que muitos filmes de terror, eles parecem que eles invocam energias ruins e acabam ficando com sets de gravação muito mal assombrados. Esse vai ser o tema do nosso podcast dessa semana. Mais uma vez, te convido para se inscrever nesse canal e para deixar o seu like e compartilhe esse vídeo nos amigos e família como um especial de Halloween. E, como diria Elvira, tenha pesadelos terríveis.